Acontecem coisas aterrorizantes em Israel, e recentemente a mais aterrorizante delas ocorreu no Domo da Rocha. Esse monumento histórico apreciado por judeus, cristãos e muçulmanos esconde segredos surpreendentes quando os arqueólogos cavam mais fundo. O que eles encontraram por baixo dele fez o mundo tremer, e hoje, nesse vídeo, vamos explorar esse acontecimento chocante em Jerusalém, que desencadeou uma crise que pode remodelar o futuro de Israel e cumprir profecias bíblicas. O Domo da Rocha é um prédio especial em Jerusalém que foi construído há muito tempo, no final do século VII. É a construção islâmica mais antiga que ainda existe hoje. Este edifício está localizado em uma área plana e elevada. Para o povo judeu, é conhecido como o Monte do Templo, onde o Templo de Jerusalém costumava estar. Segundo os muçulmanos, a rocha sob o domo é muito especial. Eles acreditam que é exatamente o local onde o profeta Maomé subiu aos céus para encontrar Deus. Nas proximidades, na parte sul da área elevada, há outra mesquita chamada Al-Aqsa. Os muçulmanos acreditam que o profeta foi levado milagrosamente de Meca para lá em uma noite, em um evento conhecido como Isra. O termo Al-Aqsa é frequentemente usado para se referir à área elevada, incluindo o Domo da Rocha. Então, quando as pessoas dizem Al-Aqsa, elas podem estar se referindo a todo o lugar especial, não apenas a um prédio. Mesmo que hoje o Domo da Rocha seja conhecido principalmente por sua conexão com a jornada ao céu do profeta Maomé, suas inscrições, na verdade, não mencionam esse evento. Descrições antigas mencionam alguma conexão entre a área e a jornada do profeta. Ainda assim, a ligação com o Domo da Rocha se tornou um tema significativo apenas por volta do século XI. O objetivo original do Domo da Rocha é incerto, especialmente porque não há muitas informações sobre sua construção. Não se parece com uma mesquita comum e seu design não se encaixa na típica reunião de oração muçulmana. É um design único e não se encaixa perfeitamente em categorias arquitetônicas islâmicas comuns. Além disso, a arquitetura parece tentar conectar o Islã à tradição abraâmica. Seu design é semelhante a certos edifícios religiosos bizantinos. Esses santuários foram construídos para marcar os túmulos de santos ou lembrar eventos religiosos importantes. Uma estrutura próxima, o cisma da Mãe de Deus, pode ter influenciado o Domo da Rocha. Esse prédio próximo, descoberto em 1992, era um martírium octogonal. Portanto, o Domo da Rocha pode ter como objetivo rivalizar com a grandiosidade dos edifícios sagrados cristãos em Jerusalém, especialmente a Igreja do Santo Sepulcro. Seu tamanho grande e decorações intricadas possivelmente visavam competir com as estruturas cristãs. As inscrições árabes no domo incluem passagens do Alcorão que enfatizam a unicidade de Deus e rejeitam as crenças cristãs na Trindade e na divindade de Jesus. Descoberta na Cúpula da Rocha. Vamos agora entrar no mistério em que os alicerces da história estremecem com a revelação de uma descoberta tão profunda que arrepia tanto os estudiosos quanto os crentes. Além da importância e do significado apenas abaixo da superfície da Cúpula da Rocha, encontra-se uma Câmara dos Segredos, um tesouro de conhecimento que tem escapado da humanidade há séculos. Com o passar do tempo e a remoção de suas camadas, cientistas e arqueólogos têm descoberto artefatos que desafiam explicações. O Terceiro Templo e o futuro de Jerusalém. O próximo segmento trata do Terceiro Templo e do futuro de Jerusalém. As implicações das recentes revelações sob a Cúpula da Rocha vão além de convidá-lo a se preparar para uma fascinante jornada ao coração da profecia, enquanto exploramos a eletrizante conexão entre as recentes revelações sob a Cúpula da Rocha e a tão esperada construção do Terceiro Templo. Jerusalém agora está no epicentro de um drama cósmico que promete remodelar as próprias bases da crença e realidade desde a destruição do Segundo Templo. Judeus religiosos expressam seu anseio pela construção de um terceiro templo no Monte do Templo. A oração, por isso, é uma parte formal da tradição judaica de oração, 3 vezes ao dia, embora ainda não tenha sido construído. A ideia e o desejo por um terceiro templo são sagrados, especialmente no judaísmo ortodoxo, esperado como um lugar de adoração em breve. Até mesmo nos tempos modernos, no judaísmo ortodoxo tradicional, a reconstrução do templo é geralmente vista como aguardando a chegada do Messias judeu e da divina providência. No entanto,
Uma minoria de judeus ortodoxos, por meio de organizações como o Instituto do Templo, a autoproclamada Administração do Monte do Templo e o Movimento Fiel de Israel ao Monte do Templo, trabalham ativamente para a realização imediata da construção de um terceiro templo nos tempos atuais. Mas existem muitos obstáculos para a reconstrução do terceiro templo. O obstáculo imediato para a construção do terceiro templo é a presença de duas estruturas islâmicas históricas, a Mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula da Rocha. O Domo da Rocha é considerado ocupar o local onde o segundo templo já esteve, mas os estudiosos discordam sobre sua localização exata. Alguns argumentam que está exatamente lá, enquanto outros afirmam que estava ao norte, ou cerca de 200 metros ao sul, com acesso à nascente de água doce de Gion, ou possivelmente entre o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. A maioria dos estudiosos judaicos ortodoxos rejeita tentativas de construir o templo antes da vinda do Messias. Apesar das incertezas, algumas opiniões propõem benefícios potenciais, incluindo o turismo espiritual, alinhado aos objetivos de crescimento do prefeito de Jerusalém, de atrair 10 milhões de turistas anualmente. Isso poderia impulsionar significativamente a economia e melhorar a vida das pessoas que vivem na pobreza local. Recentemente, houve uma descoberta perto do Domo da Rocha em 1927. Um terremoto abalou Jerusalém, levando à reconstrução da mesquita. Aproveitando uma oportunidade em meio ao desastre, o arqueólogo britânico Robert Hamilton negociou um acordo para a investigação arqueológica no Monte do Templo. A colaboração de Hamilton com os muçulmanos permitiu-lhe documentar descobertas na área onde a mesquita havia desmoronado. Ele fotografou, desenhou, escavou, analisou e escreveu sobre descobertas surpreendentes das eras do Segundo Templo e Bizantina. A colaboração teve um custo, pois Hamilton omitiu descobertas em sua publicação posterior. Descobertas de períodos históricos anteriores à era muçulmana em Jerusalém foram escondidas nos arquivos obrigatórios, só agora se tornando conhecidas 80 anos depois. Os arqueólogos israelenses Dr. Gabi Barai e Isaac Deira investigam a terra removida do Monte do Templo, descobrindo itens significativos. Este projeto único revela informações ocultas, apoiando as descobertas ocultas de Hamilton. Em 1999, durante reformas na mesquita, uma vala foi cavada expondo a terra para exame, descobrindo centenas de milhares de pequenos itens. Hamilton descobriu os restos de um miquélio judeu sob a mesquita danificada, datando da era do Segundo Templo. Barai e Deira encontraram fragmentos dos períodos do Primeiro e Segundo Templos, incluindo itens relacionados a um sistema de aquecimento de hipocausto. Hamilton descobriu um mosaico bizantino meio metro abaixo do chão da mesquita. Essa descoberta levou a uma reavaliação das narrativas históricas, desafiando a crença de que o Monte do Templo estava vazio durante o período bizantino. As descobertas, incluindo cerâmicas, moedas raras e um lampião bizantino com uma inscrição referente a Jesus, sugerem que o Monte do Templo abrigava estruturas durante o período bizantino. Esses são os segredos próximos e sob o Domo da Rocha. Esses segredos sob o Domo da Rocha não são apenas curiosidades acadêmicas, mas chaves para desvendar uma profunda compreensão de nossa história. O Domo da Rocha se mantém como um símbolo de fé e uma porta de entrada para entender o tecido de nossa história humana. O que você acha dos segredos do Domo da Rocha? Comente abaixo e inscreva-se para mais.